Boa noite, obrigada por estarem aqui. Vamos continuar as casas astrológicas. Vamos acabar as casas astrológicas. Na última vez ficámos na casa 6, que é uma casa de produtividade e de realização pessoal em termos de trabalho, em termos de transformação da matéria. É uma casa virginiana. Eu costumo dizer que a Virgem é o signo, de facto, que vem pôr o mundo em ordem e que vem organizar o mundo e que vem pôr a matéria ao serviço dos outros e que vem trazer o benefício máximo em termos de rigor mental àquilo que a matéria pode produzir. Isto é basicamente as qualidades do signo da Virgem, que se identificam com a casa 6, que é o trabalho e a produtividade. E que eu vos disse na semana passada que tinha duas grandes referências. Duas grandes referências possíveis, que é uma casa de serviço ou uma casa de servidão. Uma casa em que nós vamos fazer coisas por obrigação, sem amor, com sentimento de vítima, se nós estivermos a fazer um trabalho que não tem a ver connosco e com as nossas energias, ou uma casa onde nós vamos, de facto, dar o melhor de nós próprios para o benefício dos outros, para o benefício do coletivo, para o benefício da sociedade, para o benefício, digamos, daquilo que vai beneficiar do nosso trabalho, no fundo. Portanto, são duas formas de trabalhar possíveis. Ainda há uma terceira, que é trabalhar para ganhar dinheiro e estar ali, digamos, a rentabilizar o dinheiro e a cumprir com mais ou menos qualidade, consoante nós somos bons profissionais ou não. Eu diria que é o estágio intermédio entre o serviço e a servidão, ou entre a servidão, se quiserem, que é a primeira forma de trabalhar, e o serviço, que é a última forma de produzir amorosamente no mundo. Portanto, isto é a casa 6, de que eu já vos tinha falado. E a partir daqui vamos entrar na casa 7. Eu vou igualmente lembrar, para quem não veio aqui à aula anterior, que as casas são áreas de vida. São áreas onde nós vamos ser confrontados com experiências necessárias. E o signo que eu projeto naquela casa é o signo que no meu tema se encontra no início da casa, que se chama a cúspide da casa. E o planeta que eu vou ativar naquela casa é o planeta que rege o signo que está no início da casa e que se chama, digamos, o planeta regente do signo. Portanto, consoante eu tenho, por exemplo, agora vamos entrar na casa 7, que é uma área balança, é uma casa de relação a dois, é uma casa de aprendizagem amorosa, é uma casa de complementaridade, de aprendizagem de complementaridade. Digamos que eu até à casa 6, eu estou sozinha no mundo, ou seja, eu projeto-me na casa 1, do ascendente ao fundo do céu, eu projeto-me como que a competir comigo para saber quem eu sou, porque eu no ascendente começo um novo signo, eu não me conheço, então eu projeto-me para me conhecer. Da fundo do céu à casa 6, eu projeto-me para me exprimir, porque a casa 4 são as minhas fundações emocionais, a 5 é o meu, digamos, é o fogo da minha autoexpressão, da minha criatividade, e a 6 é a minha realização e o meu trabalho. Portanto, até à 6, eu diria que eu estou sozinho. Eu estou abaixo da linha de terra a trabalhar-me, a encontrar-me, a procurar-me, a exprimir-me. Portanto, planetas abaixo da linha de terra, em todos os temas, indicam planetas que estão em que a pessoa, através deles, se procura a si própria. É como se são planetas que estão em monólogo consigo. Planetas acima do descendente, portanto, este hemiciclo que eu vou agora falar, são planetas que já estão a confrontar-se com os outros. E a primeira grande confrontação, obviamente, é a casa 7. É a área onde eu vou descobrir que não estou só, que os outros existem, que os outros são um espelho de mim própria e que os outros me devolvem algo que eu aceito ou não de mim. E aí eu vou aprender a gerir relacionamentos. Relacionamentos que eu posso transformar em guerras, que eu posso transformar em conflitos ou que eu posso transformar em situações amorosas e harmoniosas.
E a aprendizagem é exatamente essa. Ir cada vez mais criando relacionamentos amorosos na vida. O que é que eu quero dizer com isto? Que uma relação a dois, uma relação balança, não é apenas uma relação conjugal. Não é apenas aquele senhor que é meu marido ou meu namorado, ou o meu filho, eventualmente, que é uma relação familiar. Uma relação balança é uma relação de alma para alma. É uma relação de qualquer ser humano para qualquer ser humano. Que se possam dimensionar e sentir no plano da alma. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as personalidades que se projetam no mundo em termos de ego e em termos de sobrevivência, as personalidades têm arestas. As personalidades podem ser agressivas, podem ser incómodas, podem não se aceitarem umas às outras. Há muitos conflitos, há pessoas que eu gosto muito e que têm chamado mau feitio, ou são aquelas pessoas que a gente, por mais que faça, elas não são muito simpáticas. Isso eu diria que é o jogo das personalidades. Mas para lá das personalidades estão as almas. E todos temos uma alma. E as almas não se guerreiam. As almas trazem memória de unidade, como diz Alice Bailey. As almas trazem memória de terem estado ligadas à vida una e de terem perdido a unidade e de estarem agora solitárias, separadas, confinadas a um corpo separado do resto da vida. Portanto, o grande dor da alma, o grande drama da alma é a solidão. A solidão é uma dor da alma. Então, a alma quer o amor, a alma quer sair da solidão. Agora, a grande confusão é o ego, a personalidade, julgar que sair da solidão é agarrar-se a alguém para compensar o tal vazio da alma. Então, nós confundimos amor com carência, confundimos amor com dependência, confundimos amor com desejo, confundimos amor com expectativa, confundimos amor com toda a espécie de ilusões. E porque o amor não é isso, a vida devolve-me a desilusão, obviamente. Devolve-me pessoas que não são perfeitas, que não são aquilo que eu gostaria que elas fossem. E então aí eu só tenho duas atitudes: ou rejeito-as, a pessoa desiludiu-me, viro-lhe as costas, ou eu percebo, não, a pessoa é o que ela é, eu é que não a vi. Eu é que não tive suficiente abertura para perceber que alma é aquela. E quando a gente percebe as almas ou sente as almas, a gente não percebe as almas sentem-se. E se eu sinto a dor de uma alma, eu automaticamente entro em empatia com ela. Porquê? Porque as dores são idênticas. A compaixão, que é uma palavra tão misteriosa e tão difícil de entender. A compaixão não é eu ter pena dos outros coitadinhos. A compaixão não é isso. Compaixão é eu sentir que a dor do outro é idêntica à minha dor. Uma dor que eu posso não ter naquele momento, mas uma dor que eu conheço. E a grande dor, em última análise, a dor maior, a dor mais profunda das almas, é a dualidade do mundo. É viverem num mundo dividido, é já não estarem na casa do Pai, é já não estarem ligadas à vida universal, é estarem confinadas a um corpo sozinho e separado. Essa dor todos a temos, só que as pessoas não sabem sair delas. Há uns que confundem poder e desejo e dinheiro e julgam que aquilo compensa a dor da alma. Não compensa dor nenhuma. As pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo e serem pessoas extremamente infelizes, porque só o amor compensa a dor da alma. Porque só o amor nos faz sair do drama da solidão. Só que o amor não é aquilo que a personalidade julga. Eu vou-vos falar da Vênus daqui um tempo. E quando chegar à Vênus, vou-vos repetir estas coisas outra vez. A Vênus é o nosso potencial de identificação emocional através da dualidade. E quando eu falo em dualidade, falo em imperfeição. E amar na imperfeição é perceber que os outros não me podem devolver o máximo nem o absoluto, porque eles não são o máximo nem o absoluto. Eles são seres como eu, com muitos conflitos. E aprender a gerir os meus conflitos e aprender a aceitar as limitações dos outros
Isso é a aprendizagem que a Casa 7 vem propor. A Casa 7 é uma área balança, é uma área de aprendizagem, e essa aprendizagem faz-se em cada dia, em cada minuto de vida, com cada ser humano que a vida nos traz, nos põe na frente, nos obriga a enfrentar. Cada ser humano é um desafio à nossa capacidade amorosa. É um desafio, é um teste, para ver se eu sei ou não gerir bem aquela situação. Eu costumo dar um exemplo, que é assim, uma pessoa, eu estou a trabalhar, estou concentrada a fazer qualquer coisa, e uma pessoa bate à porta e vem-me ver, vem-me visitar. E eu posso ter N reações. Posso dizer que maçada, não me incomodes, tenho muito que fazer, vai-te embora. Ou posso dizer, pois está bem, entra, espera aí um bocadinho. Ou posso dizer, que alegria, que pô, não te vejo há tanto tempo, dá cá um abraço. Tudo isso são formas diferentes de relacionamento. Tudo isso são formas de entrar em empatia profunda com o outro ou não. E todos os dias e a todas as horas nós temos essas opções. Como é que eu vou responder àquela pessoa? Eu vou-lhe sorrir, eu vou-lhe virar as costas, eu vou fazer de conta que não a vejo, eu vou não estar disponível para ela, ou eu vou fazer um esforço, porque sei e acredito na lei do amor, que eu tenho que estar totalmente disponível. E aí eu começo a transformar a minha forma de comunicar e de me relacionar. E isso é a experiência da Casa 7. Agora vou ver o que é que eu vos escrevi como Casa 7. Eu preferi falar-vos primeiro, dar-vos esta introdução, antes de ver o que é que está escrito. Então, temos o primeiro nível da Casa 7, o mais básico, que é, pela primeira vez, o eu reconhece que não está só e, portanto, há um criar de empatia amorosa. De onde é que vem a empatia amorosa? Vem da identificação com o outro. Quando eu sinto que alguém é idêntico a mim, o meu eu expande-se. O meu sai da prisão da solidão para perceber que não está só. E isso cria um sentimento de bem-estar e de alegria, que é a primeira, eu diria, manifestação da alma ao reconhecer que tem um espelho. A Casa 7 é uma casa de espelhos. Eu costumo dizer que os espelhos podem ser de várias naturezas. Eu vou repetir isto quando falar da Vênus, mas acho que faz sentido dizer agora também. Eu posso ter espelhos que me devolvem uma imagem equívoca de mim, como aqueles espelhos de feira, em que eu fico muito gorda ou muito magrinha, eu digo, não sou eu. Pessoas que não nos veem. E tenho espelhos que me podem devolver a verdade sobre mim própria, eu aí expando-me, aí eu identifico-me, aí eu sinto que de algum modo aquela pessoa me revela quem eu sou, ou pelo menos me devolve a consciência que eu tenho de mim, o que já é não estar sozinho também. E isso não é estático, como nada é estático no universo. Ou seja, progressivamente, se eu desperto para a via da evolução e a via da minha progressiva ascensão, se eu aprendo a pôr-me em causa e a confrontar-me diariamente com o que eu faço e com o que eu vivo, eu percebo que a vida me vai cotidianamente transformando, de experiência em experiência, de pessoa em pessoa, de discussão em discussão. E então o que é que vai acontecer? Como ensina Alice Bailey, eu não fico perfeita de um dia para o outro. Se eu tenho tendência a ser um bocado agressiva, eu se calhar continuo agressiva, só que eu sou agressiva cada vez menos vezes. Em vez de ser agressiva 3 vezes ao dia, começo por ser uma, depois sou uma vez por semana, depois sou uma vez por mês, depois sou uma vez por ano. E um dia, se calhar, deixo de ser. E por outras vezes, essa agressividade, ela pode criar em mim um sentimento de injustiça ou de ser injustiçado ou qualquer coisa. Eu posso viver isso com uma dor profunda. Ou eu posso perceber que a dor está em mim, não é o outro que me põe lá. Então eu não vou culpabilizá-lo por essa dor. E a pouco eu vou-me afastando das situações em que eu culpabilizava. Vou percebendo que é uma ilusão culpar seja quem for. Ninguém me cria feridas internas. As feridas estão na minha memória. Os outros apenas as ativam porque dizem qualquer coisa que toca lá com o dedo. E se calhar eu tenho que lhes agradecer, ainda bem que puseste o dedo para eu perceber que tenho ali uma ferida. Para perceber que não gosto que me digam coisas que eu sei que são verdade, mas que eu não quero ouvir, por exemplo, ou que sei lá o quê. Portanto, os outros funcionam como entidades que vêm dinamizar o meu inconsciente e a minha realidade interior. E eu tenho que lhes agradecer. Nem que seja para me fazerem perceber que eu fico insegura.
Em vez de os acusar de me trazerem tantas mágoas. Ninguém traz mágoas a ninguém. Se eu me trabalhar, e se eu perceber isto, e se eu começar a perceber que eu tenho que dramatizar cada vez menos e trabalhar-me a mim cada vez mais, tentar pacificar-me com as minhas dores e com as minhas feridas, e com o meu passado, acontece que um dia aquela pessoa diz-me a mesma coisa um ano depois e já não me incomoda nada. Então não era ela, a ferida estava em mim. E isto são coisas que a Casa 7 nos ensina. Portanto, primeiro nível, pela primeira vez o eu reconhece que não está só. Segundo nível, o outro é espelho de mim, como ser próximo e diferente. O sentido de justiça, a aprendizagem da partilha. Aprender a partilhar não é fácil. Porquê? Porque muitas vezes é mais fácil dar que receber. Partilhar é saber dar e saber receber. Parece simples. Ou eu vampirizo os outros e só recebo e não dou, e se os outros não me dão, eu acuso-os de todas as coisas, ou eu dou, porque já cheguei ao nível de consciência que até sou capaz de dar, mas não me fragilizo, não me entrego, não tenho a humildade de mostrar a minha fraqueza e não sei receber. E tudo isso são, eu diria, são desequilíbrios nos relacionamentos da balança, nos pratos da balança. Aquilo ainda não está bem. E as pessoas normalmente que dão e não recebem são pessoas que fogem de si próprias. Fogem de se confrontar com a sua sombra. Fogem de se confrontar com o seu lado mais frágil e de o assumir perante os outros. E sem isso, esse lado frágil fica lá sempre como uma espécie de calcanhar daqueles. Como alguma área vulnerável onde eu não quero chegar, mas que mais tarde ou mais cedo a vida obriga-me a cair ali. Porque é a minha lua que eu tenho que ser capaz de atravessar um dia. Portanto, partilhar é abrir o coração. Abrir o coração aqui é tudo, é não se defender. É dar e receber e não defender. Defender é uma armadilha terrível. Quando eu digo defender, defender psiquicamente os outros. Quase toda a gente faz isso. Vivemos numa sociedade em que as pessoas acham normal defenderem-se umas das outras. E sabem o que é que acontece quando se defendem umas das outras? Criam uma armadura que faz com que os outros não as sintam. E se os outros não me sentem, eles não me amam. E se os outros não me amam, eu fico só. E a minha alma não quer a solidão. Eu fico cada vez mais só. Quanto mais eu me defendo, mais fraca eu fico, mais frágil eu fico, porque mais sozinha eu fico. É uma armadilha. Se eu me expuser, se eu não me defender, se eu me desproteger, os outros veem-me, sentem-me. Também me podem magoar, mas se eu perceber que não são eles que magoam, sou eu que tenho que trabalhar aquilo, eles passam e eu continuo. E há um dia que já ninguém me magoa, e há um dia em que eu sou livre. Livre para receber tudo o que os outros têm para me dar. E é muito o que eles têm para me dar quando eu não me defendo. E tudo isso é energia balança. Eu acho que a balança é um signo fascinante, como todos os signos são fascinantes, mas a balança é fascinante no sentido que é um signo muito pouco bem entendido no zodíaco. Muito pouco bem entendido. É o signo que fica a meio do zodíaco, corresponde ao equinócio do outono, é um signo, portanto, a meio, não é? A pessoa acaba a Virgem, acaba a casa 6, começa o mundo dos relacionamentos e é um signo, quando bem vivido, pode trazer muita luz, muita luz. O regente esotérico de balança é Urano. E Urano é o planeta da liberdade e da mente superior. O que é que isto quer dizer? Que o objetivo último de todos os relacionamentos é amar em liberdade. E amar em liberdade é não exigir nada a ninguém. Quem sou eu para exigir aos outros que sejam o que eu quero que eles sejam? Isso é Plutão, isso é uma prepotência terrível. Para quê? Para eu me sentir segura. Os outros não têm que ser a minha tábua de salvação, eles não têm que ser a minha segurança. Eu em mim tenho que encontrar a segurança para poder então estar com eles e partilhar, sem exigir. Isto é balança. E é na casa 7 que nós vamos aprender esse tipo de identificação. E é engraçado, o planeta que rege a casa 7, ou melhor, o signo que está no início da 7, é a energia que
que vai permitir que eu me sinta identificada com o outro. Quer dizer, abaixo daquela energia eu não me identifico. Por exemplo, se eu tiver Aquário em 7, os signos do fim do zodíaco, Aquário, Sagitário em 7, para eu me identificar tem que ser alguém que tenha também fogo de Sagitário, que tenha um espelho como o Sagitário para eu poder encontrar-me com aquela pessoa no pleno de mim própria. Há pessoas que não conseguem, digamos, identificar-se connosco no pleno de nós próprios e temos que as amar à mesma, mas elas estão onde estão, nós estamos onde estamos. Agora, para plenamente partilhar de igual para igual, e a balança é partilha de igual para igual, nós temos que ver que signo é que está no início da sete, qual é o planeta que rege esse signo, que aspectos é que esse planeta faz. Se ele tiver com muitas dissonâncias, muitas quadraturas, é evidente que eu vou começar a vida com relações desastradas completamente. Porque o regente da minha casa 7 só tem quadraturas. E se eu tenho relações desastradas, é porque é uma área, para mim, muito importante de aprendizagem. Então são as relações é que vão ser o campo do meu crescimento espiritual. Isto da espiritualidade não é propriamente estar ali de joelhos a rezar e a chamar por Deus a toda a hora. Não é isso, ou rezar a Ave Maria. A espiritualidade é trabalhar os nossos conflitos. Neste caso, no sentido de uma harmonia nas nossas relações com os outros. Fundamentalmente. Ou seja, temos que começar pela Vênus, que é o amor a dois, para chegar a Neptuno, que é o amor incondicional. Temos que limar as arestas das pequenas relações para estabelecermos a grande relação com a humanidade e com a Terra, com o planeta, com o cosmos, com o universo. Isso tem que ser aprendido. Isso o Cristo veio trazer como resposta e pouca gente o entendeu. Ele foi radical nesse ensinamento. Ele disse ao fariseu que estava a rezar no templo: vai, deixa as tuas ofrendas, reconcilia-te com o teu irmão e depois volta ao templo. O teu irmão é qualquer alma no nosso caminho. Não dá para ter zangas com ninguém. Se a gente quer entrar no templo, não dá. Ou reconcilia ou entra no templo, mas as coisas são incompatíveis e ele foi muito claro. Isso é indescibileza. É a primeira via de aprendizagem amorosa. Vamos então agora ao terceiro nível da casa 7, portanto o mais evoluído, o amor a dois como processo, que é no fundo aquilo de que eu vos estou a falar, amar o próximo como a si mesmo, a liberdade a dois como objetivo a atingir em qualquer relacionamento amoroso. Portanto, isto é o objetivo último desta área de vida. E agora vamos novamente aqui para vocês localizarem a casa 7, não é? Portanto, falámos das 6 casas, a casa 7 é esta área de vida. A casa 7 opõe-se à casa 1. Na casa 1 eu estou sozinho a ter iniciativas por mim, que me devolvem a descoberta da minha persona, da minha personalidade desta encarnação. Na casa 7 eu já não estou só. Eu percebo que tenho espelhos vários com que eu me identifico ou não, mas com que eu tenho que aprender a relacionar-me harmoniosamente. E agora vamos então passar da casa 7 para a casa 8. Casa 8, tem muito que se lhe diga. É uma casa de água, é uma casa que corresponde à vibração de Escorpião. E Escorpião é o signo da morte e da regeneração. Portanto, planetas em 8 são planetas que vêm para morrer e renascer. Para morrer no sentido para abrir mão do apego que eles trazem do passado à velha personalidade, ao velho ego. Planetas na 8 são planetas que, de algum modo, rejeitaram no passado a morte. Não aceitaram uma prova de morte que lhes foi trazida, ou a morte de alguém de quem gostavam, ou a morte de alguma situação que eles não queriam abrir mão. Quer dizer, eles disseram não à vida. Então eles vêm prisioneiros da 8. Para quê? Para morrerem nesta vida, para aprenderem nesta vida a abrir mão daquilo que eles não souberam abrir. Então, o que é que eu digo aqui da casa 8? Primeiro nível da casa 8, afirmação de poder como instinto de sobrevivência. Portanto, as energias da 8 são energias de sobrevivência. Sobreviver ainda não é viver. Sobreviver é projetar-me no mundo ativado pelo medo. Neste caso, pelo medo da morte.
E quando há medo, não há amor. Portanto, energias de sobrevivência são energias não amorosas. Eu projeto-me contra os outros, contra o mundo. Eu sobrevivo contra o mundo. Obviamente que eu não estou a viver. Eu estou a tentar sobreviver. Isso não me dá paz nenhuma. Sobreviver não é ainda estar em paz. Então, primeiro nível da casa 8, afirmação de poder como instinto de sobrevivência. Memória de morte não aceite, heranças de dinheiro trazido pela morte. A casa 8 também pode ter a ver com isso. Claro que a memória de morte não aceite é uma memória inconsciente, quer dizer, é uma memória de esquecimento, se assim se pode dizer. Porque obviamente que os planetas que estão no inconsciente não se lembram do que é que eles largaram, do que é que eles não aceitaram. Mas o comportamento energético, ele sabe. A personalidade, ela sabe que ela rejeita aquilo. Que ela ainda diz não à vida. Dizer não à morte é dizer não à vida. Eu uma vez dei uma conferência, convidaram-me para falar na aula magna sobre uma semana que houve lá sobre a morte. Já foi há uns anos. Eu lembro-me que fundamentalmente o que eu expliquei é que aceitar a morte é aceitar a vida. Porque a morte é uma etapa da vida. É a continuidade da vida noutra dimensão. Se eu não rejeito a morte, eu rejeito continuar, eu rejeito. E a vida continua, a vida não tem como parar. Portanto, quando eu aceito a morte, eu estou a aceitar a vida. E quando eu estou a aceitar a vida incondicionalmente, eu estou automaticamente a aceitar a morte. E aceitar a morte é aceitar as perdas, as pequenas perdas e as grandes perdas que a vida me pede. Não é apenas aceitar a minha morte biológica. O Buda, ele baseou todo o seu ensinamento nessa percepção que o que traz sofrimento é o apego, é o não querer largar o que ficou para trás. E ele então ensinou que nós nascemos e morremos em cada minuto de vida. Porquê? Porque o minuto seguinte já não é igual. E o minuto anterior nunca mais volta. E nós temos que saber largar o minuto anterior para estar disponíveis totalmente para o minuto seguinte. Portanto, nós nascemos e morremos todos os dias. Ou não, ou então rejeitamos, ou então não aceitamos. E obviamente criamos para nós uma vida muito pesada e muito triste. Se não soubermos fluir com a transformação, se não soubermos fluir com a mutação que a vida nos pede, com o movimento, com a evolução que o universo nos propõe. E tudo isso, obviamente, tem muito a ver com a casa 8. Então, vamos ao segundo nível da casa 8, prisão instintiva, ligação ao mundo astral e ao desejo. Desejo que em astrologia nós podemos identificar com desejo material, sexual e psíquico. Eu costumo dizer que, fundamentalmente, o desejo maior é o desejo psíquico, é o poder do homem sobre o homem. O homem sente-se inseguro e acha que se tiver poder sobre os outros, ganha segurança. Isto é basicamente o esquema do escorpião. Eu tenho poder sobre os outros, ganho segurança. Claro que esse poder pode-se exercer de várias maneiras. Pode-se exercer sexualmente e pode-se exercer materialmente. Pode ser sexual e material. E pode ser psíquico, pode ser psiquicamente, manipulando os outros. Isso é uma forma de poder psíquico. Mas é uma ilusão, porque, na realidade, eu não tenho poder sobre ninguém. Que poder é que eu tenho? Por isso é que o escorpião caminha para a morte, caminha para a impotência, caminha para a consciência de que um dia a vida lhe vai mostrar a sua incapacidade e a sua ausência total de poder. E aí ele tem que se confrontar consigo e com a vida. E tem que pensar, se o poder não está em mim, então onde é que ele está? É o momento, eu diria, em que o poder muda de mão, em que ali onde está o meu Plutão no tema, eu tenho que morrer e renascer. Se o poder não está em mim, então o poder está numa ordem maior, então o poder está no céu, então o poder está na vida. Então eu tenho que fazer uma vénia a essa vida que me fez nascer e que sou eu, em última análise, também. E denunciar essa ilusão que eu manipulo o mundo e os outros. Eu não manipulo coisa nenhuma, a vida não se deixa manipular. A vida é Deus. O que é que eu manipulo? E essa etapa do escorpião que acaba na casa 8
O escorpião é o 8º signo, 8 significa o 4 sobre o 4, é o grande impasse. Eu estou ali. O 4 sobre o 4 é o quadrado, é como se fosse a energia chegou ali e parou, engasgou nessa ilusão de poder e ficou ali. E para andar para a frente tem que haver um choque adicional. E esse choque adicional é a tal morte psíquica que a vida nos pede. Abrir mão dessa ilusão de poder. Porquê é que todas as grandes civilizações entraram em decadência? Eu gosto de explicar isto. Não é porque é uma lei do universo as civilizações decaírem. Elas entraram em decadência porque quando elas chegaram ao máximo do poder, elas não souberam abrir mão dele. Elas quiseram ir cada vez mais longe no poder e a partir de dada altura o poder autodestruiu-as. Foi verdade para Roma, foi verdade para a Grécia, foi verdade para todas as grandes civilizações. E estamos agora no limiar de um tempo em que vai acontecer o mesmo. Estamos no limiar dessa ilusão que as bombas atómicas criam poder para quem as lança, não criam. Esta civilização está francamente ameaçada. E vamos ver o que é que vai nascer daqui, porque quando uma civilização morre, algo de positivo renasce também. Mas essa é a ilusão escorpiónica que tem, através da história, perseguido o ser humano. Mas não tem que ser assim. As pessoas, às vezes, eu lembro, falava com as pessoas, diziam, mas é assim, o homem é assim. Não, o homem não é assim. O homem nasceu para ser livre. O homem nasceu para amar. O homem nasceu para partilhar fraternamente a vida. Nasceu para a paz interior, ele não nasceu para manipular o próximo. Isso é a grande ilusão do escorpião. Ora, na casa 8 nós vamos passar a atravessar essa realidade. Porque a casa 8 está ligada ao plano astral e o plano astral é o mundo do desejo e o mundo da ilusão. Desejo no sentido de ego identifica-se com a ilusão. Porquê? Porque eu penso que se eu desejar coisas de fora para dentro, eu vou resolver o tal lua, o tal vazio da minha alma. Eu não resolvo assim. Isso é uma ilusão. E a casa 8 ela pode comunicar com entidades astrais, com captar realidades que venham do plano astral. É interessante. Reparem que o plano astral tem 7 subplanos, como todos os planos esotéricos, desde o baixo astral, que é o mundo, que são os infernos, que é o mundo da violência, da morte, do ódio, da raiva. Isso é a vibração do baixo astral. Até ao alto astral, que é o mundo do desejo do bem, do desejo da virtude e do desejo das coisas boas, que eu quero ajudar toda a gente. Isso ainda é astral, ainda é ilusão. Ainda é desejo de... Para quê? Para compensar inseguranças minhas. Enquanto eu quero compensar inseguranças, eu estou no astral. Quando eu já vivo na abundância da vida, eu estou ali para dar e não desejo nada. Se os outros quiserem, eu dou. Se não quiserem, eu estou sossegadinha. Não estou ali para fazer performance de generosidade. Isso é estar para lá do astral. É já não querer que os outros mudem à força. Eu tive um período da minha vida que eu queria salvar toda a gente e mudar toda a gente. E ainda era o plano astral. Eu dizia-me, lá estou eu no meu 7º plano do astral a querer salvar o mundo. Não é assim. Eu posso querer servir com o coração a humanidade, mas sirvo quem quiser vir aprender. Eu não tenho que me projetar e querer à força que os outros sejam o que eles não são. E eu olho para um tema e ao princípio isso para mim era extremamente difícil porque eu vejo o destino das pessoas no tema. E a minha vontade era empurrar para aquilo e ir parar àquele sítio. Eu não tenho que empurrar nada. As pessoas vão parar onde elas forem capazes. Onde a liberdade delas as levar. Onde o karma delas permitir. Eu tenho que respeitar isso. Isto para explicar o que é a astralidade. Muitas vezes a astralidade, nos últimos planos, nos planos mais evoluídos, parece uma coisa fantástica, ótima, mas ainda é um desejo. Porquê? Porque ao fazer aquilo, sinto-me feliz. Eu não tenho que me fazer feliz através dos outros, eu tenho que sentir feliz quando estou em paz, quando estou bem comigo e com a vida. Se os outros estiverem bem, claro que eu fico contente, mas não tenho que querer à força que eles estejam bem para eu estar bem também. Não é assim. Portanto, isto daquilo que a gente chama amor tem muitas armadilhas. Muitas armadilhas. E uma das coisas que a astrologia me ensinou é a descodificar essas armadilhas. Eu tenho Mercúrio em Escorpião, Trigna Plutão, graças a Deus tenho um bom Mercúrio que me faz perceber as coisas. E a astrologia foi assim um campo inesgotável de informação e de descoberta a esse nível. Como é que a gente, sem querer
vive coisas que não estão certas, julgando até que estamos a fazer bem. Então, eu vou dizer outra vez. Segundo nível, prisão instintiva, ligação ao mundo astral, ao desejo material, sexual e psíquico. Ou os três. É o mundo de Escorpião. Portanto, plano astral, planetas da casa 8 é o mundo de Escorpião. E é o mundo onde tem que sair. Portanto, são planetas que têm que morrer. Como é que se sai da casa 8 pela casa 9? Porquê? Porque 9 é uma casa de fogo. 8 é água, a água é memória, neste caso memória do passado. A 9 é uma casa de fogo, é uma casa de informação, de nova informação. E a nova informação é que nos pode orientar, é a seta do Sagitário. A casa 9 tem a ver com a vibração do Sagitário. Já agora deixem-me dizer o terceiro nível da casa 8. Morte e regeneração. O para além da morte. Processo alquímico de libertação instintiva, a salvação. Portanto, planetas na 8 vêm libertar-se, vêm salvar-se. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não temos que olhar para os planetas da 8 e dizer, que horror, eu tenho um planeta 8. Não, tenho um planeta que vem salvar-se, que vem libertar-se da morte. É assim que a gente tem que olhar para eles. Então agora vamos passar à casa 9. Portanto, vocês vêm aqui a 8, já vimos, não é? Aqui, com os seus vários níveis, a 7, a 8 e a 9, que vem antes do meio do céu, que são os novos valores, que é uma casa de fogo que exatamente traz novos valores. Deixem ver aqui. Cá está uma casa de fogo, como veem a 8 é água, temos as 3 águas, casa 4, casa 9, casa 12, e temos o fogo do Sagitário, este fogo mais rosa, mais ligado, digamos que tem mais a ver com, eu diria, com as mitras dos cardeais, não é? Que é o fogo do Sagitário, que tem já um bocadinho de rosa lá dentro e de violeta. Portanto, temos a casa 9, que vem ensinar o quê? Vem ensinar as grandes tradições. Fundamentalmente, a casa 9 são os novos valores. As pessoas nos livros de astrologia dizem é a casa das filosofias, é a casa da aprendizagem. Mas não é filosofias. Na realidade, quem ensina ou quem ensinou foram as grandes tradições. Foi o taoísmo, foi o budismo, foi o hinduísmo, foi o cristianismo na sua essência. É a astrologia, que é uma tradição do passado, foi a cabala. Todas as grandes tradições. Por isso é que orientar é virar para o Oriente. Porque do Oriente é que desceu a sabedoria. É a via do céu, ela desceu do Oriente, do céu à terra. E agora o que é que está a acontecer? No Ocidente, os homens têm que identificar essa sabedoria e subir com ela da terra para o céu. Portanto, a via da terra é a via do homem individualizado, é a via do homem aquariano, é a via do homem que finalmente integrou as tradições e as transformou em respostas individuais. E fez delas uma síntese para a sua vida. E fez delas uma realidade que o torna criativo e participante na evolução do planeta e da humanidade. É esse homem novo que nós podemos ser, que nós devemos ser, que corresponde à viragem dos tempos privilegiados, eu diria, que são os nossos agora. Embora tão confusos e tão pesados de tanta astralidade e de tantos falsos profetas e de tanta confusão, mas é natural. Nos tempos de transição, a confusão é imensa. Por isso é que importa ir buscar a informação que não confunde. A minha preocupação ao criar o Kiran era criar um centro onde as pessoas viessem buscar uma informação que nunca poderia confundi-los no meio de toda esta confusão. E a astrologia ensinada desta maneira, ela não confunde. Porquê? Porque ela põe a tónica no autoconhecimento e na evolução e na autoanálise e na humildade de nós querermos saber na realidade quem somos e queremos pagar o preço de ser quem podemos vir a ser. Ninguém se encontra se não estiver disposto a pagar esse preço. Isto é a verdade. E uma espiritualidade que não ensina isso não é verdadeira. Que diga que se pode subir de qualquer jeito, meditar, chegar lá ao astral, falar com os mestres, sem passar pelo
peso do cotidiano e pelo filtro do cotidiano, que são todas as experiências que nós atraímos, porque são as nossas, sem as aceitarmos, a gente não sobe dessa maneira. Há uma frase que eu repito muitas vezes, é que não se sobe um degrau na luz sem descer um degrau nas trevas. Porquê? Porque são espirais correspondentes. O que está em baixo é igual ao que está em cima. Eu tenho que descer para trazer a luz cada vez mais abaixo. Por isso é que uma lua em Escorpião, por exemplo, que é uma lua tão dolorosa e tão difícil, é a lua mais abissal, mais funda. Uma lua em Escorpião, ela tem que trazer a luz às trevas, ao fundo das trevas. E no dia em que ela traz, ela nunca mais lá volta àquele fundo abissal. Ela é de facto difícil, mas ela tem uma missão que é trazer as luzes o mais fundo possível. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a Casa 9, ela ensina as tradições. Ela responde à procura da seta do Sagitário, que interroga, procura, quer saber de que lado está a verdade. E essa verdade, quando a gente integra as leis do universo, as leis que nos regem, e que foram ensinadas por todas as tradições do mundo, essas leis é que me vão ensinar a sair da Casa 8. É que me vão dizer que se eu insistir no desejo e no poder, eu fico como o Escorpião, fechado sobre mim próprio. E a minha alma fica só, e entristecida, e frágil e infeliz. Temos agora o fogo do Sagitário. Primeiro nível, viagens para longe, curiosidade por outras culturas, por outros valores. Planetas na Casa 9 querem abrir, querem viajar, querem ir. Porquê? Porque eles já sabem que há uma verdade que eles não conhecem, mas que eles procuram. A Casa 9 é a procura da verdade. Segundo nível, a viagem é interior. Aquilo que dizia o Fernando Pessoa, que a viagem marítima para a Índia, o cabo bujador, se passa dentro de nós. Procura o sentido da vida. Ir ao encontro da tradição, novos valores de transcendência, filosofia, astrologia, aprendizagem das leis universais. É o que vocês estão aqui a fazer, quando eu vos ensino as leis do taoísmo. Eu estou-vos a ensinar os valores da Casa 9. Além de que a Casa 9 é uma área onde nós vamos buscar o ensinamento com a alma. Porquê? Porque o ego, a personalidade, ficou na 8. A personalidade não vai acima da Casa 8, fica ali. É a casinha 8. Havia uma pessoa que era muito plutónica e chamavam-lhe aqui no Kiran, alguém chamava a casinha 8. Ela era a casinha 8. Por tudo o que ela fazia, manipulava. Ora, as pessoas ficam ali na casinha 8. A personalidade não sai da Casa 8. A alma começa na Casa 9. Começa porque é quando ela começa a vibrar nos novos ensinamentos, a vibrar na nova orientação, a vibrar naquilo que verdadeiramente a desperta e a acorda e lhe traz a memória da sabedoria que ela tem contida e que ela esqueceu. Portanto, primeiro nível de Casa 9, viagens para longe, já disse. Segundo nível, a viagem interior, também já disse. Terceiro nível, o ensinamento das grandes tradições é filtrado pela alma. Abertura da mente superior, que é a intuição, e obviamente a intuição leva à iniciação ou às várias iniciações, ao caminho da iniciação. É engraçado porque o mestre Lima de Freitas, que era um senhor, um pintor que eu conheci bastante bem, que já desencarnou, ele escreveu um livro sobre o Almada Negreiros e escreveu um prefácio desse livro, que me veio parar às mãos quando eu comecei a estudar astrologia. E eu lembro-me como aquele prefácio me iluminou, porque ele dizia a dada altura que há muitos ciclos iniciáticos, mas que o primeiro grande ciclo iniciático consiste na descoberta da tradição. E eu que estava a descobrir a astrologia, a descobrir coisas fantásticas que eu não sabia, eu percebi que aquilo era verdade. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas, quando não entram na Casa 9, elas sabem umas coisas e dizem eu acho e julguem que conhecem a verdade, mas na realidade elas acham que o que elas não conhecem têm que descobrir sozinhas. Eu levei metade da minha vida a achar que tinha que descobrir tudo sozinha, não é? Até ao dia em que descobri as tradições e percebi, está lá tudo. A verdade já lá estava desde toda a eternidade. Eu é que não sabia.
As leis do taoísmo estavam lá todas. O budismo e o Buda com os seus ensinamentos estavam lá todo. O Cristo com o Evangelho já lá estava todo. A verdade está lá toda, nós não temos que a inventar. A astrologia já lá estava, explicando as coisas. Isto são as grandes tradições. Nós temos aqui buscá-las e aprender com elas. E ligar tudo, e ligar a alquimia, à numerologia, e ao budismo, e ao taoísmo, e ao tarot. E de repente tudo aquilo é a mesma realidade. Tudo aquilo converge para a mesma sabedoria. Tudo aquilo converge para uma verdade única, que não fica confinada a uma única igreja, mas que é, eu diria que é património da humanidade. E aí nós começamos a perceber o mundo e a vida. Isso é a Casa Nova. Ou melhor, é na Casa Nova que nós vamos buscar ensinamento para lá chegar. Toda esta aula, obviamente, é uma aula de Casa Nova. E a Casa 9 é que nos ensina, porque é fogo, é fé, é ensinamento, e ensina-nos a sair da 8, a sair como gerir a relação com a morte, como gerir as relações com o medo, como gerir as relações com as culpas, como gerir as relações com esse lastro pesado do passado, esse lixo psíquico, como alguém lhe chamou. Como trabalhar o nosso lixo psíquico. Então é na 9 que nós vamos aprender a trabalhá-lo. Porquê? Porque vamos descobrir as leis que estão por trás de tudo isso. E que nos dizem que se eu for agressiva, eu atraio agressividade. Se eu semear agressividade à minha volta, eu crio um deserto. Se eu me defender, eu fico sozinho. Isto são leis. Isto não é conversa. São leis energéticas. Eu bloqueio a energia, eu prendo-me e os outros não vêm ter comigo e não se comunicam. E depois a minha alma fica emparedada no meu ego. Então agora vamos da 9, penso que já está entendida. Eu vou só repetir o terceiro nível da 9, que acho muito importante. O terceiro nível da Casa 9, porque é este nível que eu ensino a astrologia e que eu sinto que a astrologia deve ser conhecida e deve ser assimilada. É o ensinamento das grandes tradições, é filtrado, o ensinamento é filtrado pela alma, ou seja, pelo sentir e não apenas pelo pensar. Abertura da mente superior à intuição e à iniciação. Agora vamos à Casa 10. Temos outra vez ali a Casa 10, que é o meio do céu, não é? O meio do céu começa a Casa 10, portanto, eu vou à Casa 9 buscar informação superior e depois, se eu fizer o circuito correto, eu vou à 10 assumir a responsabilidade de passar essa informação para o mundo, de trazer qualquer coisa de luz que eu vou buscar aqui para o mundo. Portanto, a Casa 10 é uma casa de responsabilidade social. Portanto, é uma casa de terra, é a terceira terra do zodíaco. É a terra que é identificada com Capricórnio, a terra de Capricórnio, que é a terra do alto da montanha, e a montanha é o ponto da terra mais perto do céu. Portanto, o Capricórnio, que é a terra da iniciação, dos iniciados, a terra dos mestres, Cristo era Capricórnio, é a terra daqueles que vêm à terra trazer o céu à terra e viver a terra na sua dimensão superior. Os que vêm, é claro. Não quer dizer que todos os Capricórnios o façam. Mas agora vamos então à Casa 10. Portanto, primeiro nível da Casa 10, poder público, status, ambição social. A rigidez das instituições coletivas. Segundo nível da Casa 10, a profissão como via de intervenção social. Participação nos processos coletivos, ou seja, pessoas com planetas em Capricórnio, planetas na 10, acabam por ter empregos públicos, estar em ministérios, estar em sítios ligados à saúde, isto e aquilo. Quer dizer, são pessoas que sentem necessidade de se relacionarem e se identificarem com instituições. Responsabilidade e autoridade social, o que conscientemente e socialmente se afirma. Terceiro nível, que já é o nível da alma. Quando eu falo no terceiro nível, já é a alma a funcionar e não a personalidade. Não é? Terceiro nível, o sentido de missão, o poder de reestruturação social, a ação de vida como fidelidade a um propósito maior, o trabalho do discípulo, a luz que este traz ao mundo. E eu agora acrescento a Casa 4,
psicanalizada e liberta. Porquê? Porque eu, quando vou à 10, e quando vou à 10 no pleno de mim próprio e da minha liberdade, eu tenho que ter a casa 4 completamente resolvida. Portanto, voltamos ao esquema das casas. Portanto, a casa 4 são as fundações psíquicas da infância, as fundações emocionais, a imaturidade, a minha ligação à família, ao pai, aos irmãos, etc. Se eu quiser subir e ir para a 10, eu tenho estas duas quadraturas a resolver, eu sozinha com o mundo e eu a aprender a harmonizar-me com os outros, para chegar à casa 10 responsável e saber que tenho realmente alguma coisa importante a trazer ao mundo. Se eu tiver esta casa totalmente resolvida, eu estou plenamente disponível na casa 10. Se eu tiver conflitos psíquicos, conflitos emocionais, se eu não cresci em termos emocionais, isso é muito comum hoje em dia. As pessoas crescem muito, eu estou a pensar, sei lá, toda a geração de amigos meus intelectuais, pessoas muito evoluídas no plano mental, e depois emocionalmente eram pessoas imaturas, pessoas que não cresceram. Digamos que a inteligência emocional não acompanhou a inteligência mental, a inteligência abstrata. Então essas pessoas tinham poder e têm poder social, mas se a gente vir as famílias delas, a relação com os filhos, aquilo é um desastre. Normalmente é um desastre. Ou seja, não têm as fundações harmoniosas, não têm a base, não têm o equilíbrio psíquico da intimidade bem resolvido. Estão lá em cima, querem poder, querem status, querem dinheiro, querem saber o quê, e depois cá em baixo deixa muito a desejar. Portanto, para ter, isto também é outra coisa importante, vocês perceberem que as casas são polarizadas. Para eu estar lá em cima inteiro, eu tenho que resolver cá em baixo. Para eu estar inteiro na 7, eu tenho que já não ter sentimentos de insegurança na 1. E por aí fora. Portanto, temos a casa 10, que é a última casa de terra, portanto, vem ali a última casa de terra. Eu costumo dizer que as pessoas saltam, quem diz as pessoas diz a maior parte, infelizmente os políticos deste mundo, saltam a pés juntos da casa 8 para a casa 10 sem passar pela 9. Ou seja, na 8 têm inseguranças, têm desejos de poder, vão procurar resolver esses desejos de poder na 10, a partir, digamos, de estados sociais, de poder político, ou poder público, ou ambição social, mas não vão, na realidade, dar lá 9, nada ao mundo que seja universal, porque eles não foram à 9. Trabalhar-se, aprender, estruturarem-se para poderem ir à 10 já com, eu diria, com uma bagagem de sabedoria para trazer ao mundo e à sociedade. Coisa, obviamente, que se vocês estiverem aqui neste Kiran e souberem, digamos, beneficiar dos anos que o Kiran vos propõe, obviamente que vocês com alguma coisa de casa 9 já saem para trazer ao mundo. É impossível que não se passem 7 anos nesta casa e que a pessoa não aprenda, de facto, o que é que a vida quer que ela viva, ou que ela traga, ou que ela evolua, ou que ela progrida. Eu expliquei uma vez que o Kiran não era tanto para formar grandes astrólogos. Alguns serão grandes astrólogos, outros não. Mas sim para formar pessoas, para elas se conhecerem e saberem quem são e como elas têm que participar neste mundo o melhor possível com as suas energias. Isso sim. E não é preciso ser astrólogo para isso. Agora, é preciso conhecer o seu tema e saber estas coisas, obviamente. Para não se enganar. Bom, portanto, agora vamos então a seguir. Voltamos à casa. Isto já passou, parece-me que passou aqui. Isso. Voltamos aqui ao gráfico das casas. Depois da 10 temos a 11, que é uma casa grupal, ou seja, eu na 10 vou ao meio do céu, vou à sociedade sozinho, responsável, individualizado. À 11 eu vou projetar-me na sociedade em termos de projeto grupal. Eu já vou com os outros. Eu já percebo que não estou só, eu já percebo que o grande projeto é coletivo. A casa 11 é uma casa aquariana. Esta casa identifica-se com o signo do Capricórnio. Obviamente, a 9 com o signo do Sagitário e a 11 com o signo do Aquário. O planeta regente da 11 é Urano, que é a mente superior. Portanto, planetas nem 11 são planetas já muito altos, são planetas que têm a necessidade de partilhar, têm necessidade no plano social, ou de estar em partidos, ou de estar em grupos. Agora, atenção, para se estar bem na casa 11, contribuindo com o melhor de nós próprios, nós temos que ter resolvido a casa oposta, que é a casa 5, que é uma casa leonina, que é a casa onde eu vou descobrir quem eu sou. Porque se eu vou à 11, estar em grupo sem saber quem eu sou,
Dá aos grupos de futebol, dá ao Benfica, dá a ilusão das massas, dá eu estar nos grupos, solidária com o grupo, mas na realidade eu perco no grupo antes de me encontrar. Eu não vou ao grupo acrescentar, eu vou ao grupo buscar uma segurança que eu sozinho não tenho. Porquê? Porque a 5 não está lá. Porque a minha criatividade, a minha individualidade não participa lá em cima. Eu tenho que aprender a levar-me a mim próprio, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu conquistei por mim, ao grupo. Isso é Aquário. E atenção, e não é levar no plano mental, embora Aquário seja um signo mental. Mas a mente sem coração é a casa 3. Se eu vivo a energia do grupo sem energia balança, porque a casa 11 é a quinta casa da balança, se eu tomar esta como casa 1, eu tenho 2, 3, 4, 5, e a quinta casa é a casa da criatividade, eu posso fazer isto para todas as casas. Portanto, a criatividade da casa 7 é a casa 11. Ou seja, eu tenho que estar no grupo a viver energia balança com cada uma das pessoas do grupo. E aí sim, eu sou Aquário. Eu tenho que partilhar empatia e identificação com cada ser humano em grupo. Porque se eu partilhar apenas uma ideia em grupo, estamos todos juntos, somos deste partido político, vamos ali discutir ideias, eu na realidade não estou na 11, eu estou na 3. Uma 3 assim, um bocadinho ampliada, mas estou na 3. Estou numa casa em que discuto ideias e não partilho emoções e não partilho sentimentos. E a casa 11 é uma casa muito alta, é a casa dos amigos. E em astrologia os amigos são aqueles com quem eu partilho alguma coisa profunda em comum. Portanto, eu diria que as pessoas do meu grupo ou do meu projeto deveriam ser meus amigos. E aí está tudo certo. São amigos e eu partilho um projeto. Porque também se eu tenho amigos, e também acontece, e se eu não partilho, se eu ando para a frente, se eu evoluo, se eu entro noutros projetos e eles não entram, eles continuam meus amigos, mas eu deixo de os ver porque a vida já não nos aproxima, porque já não temos coisas em comum, porque já não há grande coisa a partilhar. Eles já não estão na minha casa 11. Isso também é verdade. Portanto, para os amigos da casa 11 estarem ali, eles têm que ser companheiros de viagem. Eles têm que acertar o passo com a minha evolução. Eles têm que acertar o passo com um projeto idêntico que nos une. E o que é isso? Isso é a energia de Aquário. Isso é o projeto da evolução da humanidade, de que eu faço parte e os outros também. Eu costumo dizer que a vibração de Aquário, que é uma alta vibração mental, ela ensina-nos que nós somos um órgão de um organismo vivo, que é a humanidade em evolução. E nós temos que vir saber aqui à casa 5 que órgão é que nós somos, quem é que nós somos em termos individuais, o que é que nós podemos acrescentar. E depois ir à 11, situar-nos no organismo de acordo com o órgão que nós somos. Eu levei muito tempo a perceber o que é que eu andava a fazer neste mundo, até que um dia a vida levou-me ao entendimento que eu tinha que abrir um centro como abri e ensinar astrologia como ensino. E aí eu situei-me na minha dimensão aquariana. É isto que eu tenho que fazer, outros fazem outras coisas. Mas o que eu andava à procura era isto. E agora já não procuro, já faço. Portanto, nós temos que fazer isso, temos que procurar até saber qual é a nossa nota própria. Nem todos temos que fazer o mesmo. Há pessoas que se realizam nos hospitais, há outros que se realizam, sei lá, a dançar em público, há outros que se realizam, se calhar, de outra forma. Mas o que importa é que a gente aprende o que é que nós podemos dar único e nosso à vida e aos outros. E isso é aqui embaixo, na 5, que a gente vai descobrir, na casa da criatividade. E depois no 11, então, se temos lá planetas, eles têm mesmo que procurar grupos e projetos em comum. E até muitas vezes o que acontece com pessoas com planetas em 11 é que procuram grupos, desiludem-se com os grupos, vão de grupo em grupo, de grupo em grupo, até chegar ao grupo que lhes devolve a vibração que eles procuram. Tal qual como os seres humanos, como a balança, a gente parte de espelhos, vai partindo de espelhos, vai partindo de espelhos, até que chega alguém que tem ali o espelho que não parte. E é na casa 11, com os grupos, é a mesma coisa. Nós não nascemos a saber qual é o grupo a que pertencemos, não é? Nós vamos andando, aos tombos muitas vezes, até chegar à altura que a gente diz, espera aí, eu aqui paro, aqui eu encontro-me, isto é a minha família. E se eu sinto que é a minha família, eu fico lá, até a casa 11.
Portanto, vamos ver o que é que está ali. Uma casa de ar, como vocês veem, o ar mais alto, mais rarefeito do zodíaco, com a frequência mais rápida, por isso é que são aquelas ondinhas do aquário. Então temos a casa 11. Primeiro nível, amigos, solidariedade. Esses com quem partilhamos algum projeto em comum. Segundo nível, ação cultural, participação em projetos dinâmicos de grupo. Podem ser projetos de arquitetura, podem ser, por exemplo, fazer uma exposição, é um projeto de Casa 11. Pôr quadros numa galeria, é um projeto cultural, é uma intervenção social de Casa 11, por exemplo. Um concerto, tudo isso. Um concerto, se forem várias pessoas, se for uma pessoa só, pode ser um projeto de Casa 10, não é? Mas se forem várias pessoas, é um projeto de Casa 11. A ação já não é individualista, mas partilhada. Equipas de trabalho, partidos, clubes desportivos, tudo isto é Casa 11. Agora, terceiro nível, o tal nível da alma. O projeto é aquariano, obviamente. É um projeto que tem a ver com a consciência do projeto maior, que é a evolução da humanidade, de que nós todos fazemos parte. Participação no último e grande projeto, a evolução da humanidade. A humanidade, os outros, sentidos como nossos irmãos. A cristalização do crístico, o advento da nova era. Alguém chamou, e alguém, foi um senhor espanhol que não me lembro bem o nome, mas num artigo que ele escreveu há muitos anos, e eu achei lindíssimo, chamou à nova era que se anuncia o tempo da cristalização do crístico. Porquê? Porque quer dizer que a energia de Cristo vai virar cristal, vai virar matéria, vai materializar finalmente no mundo. Materializar no coração de cada ser humano. Então essa será a última etapa da vibração da Casa 11. E agora, para acabar, voltamos às nossas casinhas, não é? Temos então aqui a Casa 11 e a seguir a Casa 12, que fecha todo este processo. A Casa 12 corresponde à vibração do signo de Peixe. É a última casa d'água. E é uma casa, tem vários níveis, como vocês veem também, uma casa que eu identifico com o fundo da alma, porque é a dimensão mais profunda do ser. Bem ali, portanto, temos ali a terceira água. Portanto, na casa 8, eu estou prisioneira da morte e do meu passado que eu tenho que regenerar. Na casa 4, estou prisioneira da infância. Na casa 12, planetas em 12 estão bloqueados, estão prisioneiros no sentido que eles já não podem repetir os erros do passado, mas eles ainda não se converteram, ainda não se entregaram à alma e ao fundo da alma. Então eles estão presos na 12, até se entregarem. E enquanto não se entregarem, tudo o que eles querem fazer cá fora não os satisfaz. É como se houvesse, o Schulman diz uma coisa muito bonita sobre a casa 12, é como se houvesse um vidro entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu não consigo passar para o mundo. Porque eu quero que o mundo me dê coisas. E os planetas da 8 já não vêm, da 12, peço desculpa, já não vêm receber nada. Eles vêm converter-se para eles poderem dar. Os planetas da 11 estão num estádio muito alto de evolução. A vida já não os deixa mais, já receberam tudo o que o mundo lhes podia dar. Agora, ou vêm entregar-se, ou vêm servir, ou ficam bloqueados e presos a vida inteira. Por isso é que a Casa 12 se identifica com o exílio, com as prisões, com não sei o quê. Não é que ela tenha nada a ver com prisão. Ela é uma casa kármica, mas os planetas estão ali até se renderem, até se entregarem. E no dia em que eles se entregarem, ou seja, em que eles se pacificarem e já não esperarem de fora o que têm que ir buscar dentro, eles saem pela casa oposta, que é a casa 6. Eles vêm então servir. Vêm dar, digamos, a abundância da sua vida interior ao mundo e aos outros. E também saem pelo ascendente, eles vão nascer no ascendente para uma nova identidade. A casa 12 fecha um ciclo e o ascendente abre um novo ciclo. Portanto, primeiro nível da casa 12, prisão interior.
energias bloqueadas por condicionalismos kármicos. Ai, desculpem lá. Energias bloqueadas por condicionalismos kármicos. O fundo da alma, a mónada desconectada. O que é a mónada? A mónada é o nosso eu divino, o nosso eu eterno, o nosso eu sou eterno. A mónada é Deus, a unidade de Deus autónoma que cada um de nós é, desde toda a eternidade. Só que a mónada não baixa ao plano da personalidade, não baixa ao plano do ego. Eu digo isto muitas vezes, mas eu sinto que isto são coisas que vocês têm que assimilar e que a astrologia também se percebe melhor quando a gente percebe esta dimensão esotérica. Então a mónada, ela está no centro da alma, ela é o núcleo interno da alma. Há quem lhe chame a joia no lótus. E a alma tem como função levar a personalidade, que é o nosso ego, à reconexão com a mónada. Nós nascemos desconectados da mónada. Nascemos por condição humana de nascimento. Então, por isso é que nascemos perdidos, por isso é que temos uma lua, que é o vazio da alma, por isso é que temos uma carência que nos faz sentir infelizes e desadaptados e desconectados. E o objetivo é religar à mónada. E quem é que faz o processo? Quem é que é o elemento intermediário? É a alma. E como é que ela faz isso, a alma? A alma é isso que nós sente. Então a alma faz-nos sentir mal, tão simples como isso. Faz a personalidade sentir-se mal. Para quê? Para a personalidade perceber que ainda não está a amar e a viver do amor. E a viver da relação harmoniosa com a vida. Quando a alma, quando a personalidade se rende à vida, e isso é o processo da casa 12, eu fico em paz. A vida começa a ser uma abundância em mim. Eu começo a perceber que o que me faltava está dentro e não fora. Quem é que se rende à vida? Eu digo personalidade, mas na realidade o que se rende à vida é a minha mente inferior. É eu parar de controlar e entregar a mente, pô-la no altar da alma e dizer agora ficas aí e alguma coisa me há de guiar, mas não és tu que me vais trazer mais preocupações nem mais necessidade de controle. E quando eu faço isso, eu mergulho numa dimensão que eu posso chamar meditação. Meditar é quando a mente inferior se rende à vida da alma. Eu estou ali, noutra dimensão, obviamente que salto para uma dimensão fora do espaço e do tempo, porque no espaço e do tempo é que há conflito. Eu salto para uma dimensão para lá do conflito. Eu salto para uma dimensão de esfericidade interior, de eternidade reencontrada. Uma dimensão vertical, que é no fundo a dimensão da alma. Portanto, eu recolho na minha alma sempre que eu medito. Eu estou ali. E estou ali a fazer o quê? A reganhar vitalidade, a revitalizar-me. Para quê? Para me projetar no mundo com uma abundância de vida que vem de dentro para fora. E aí eu amo. Aí eu percebo que o amor é uma abundância e não uma carência. Porque eu já não vou esperar que os outros me deem e me tapem o tal vazio da lua, porque eu própria fui lá reconectar-me. E este é o mistério da Casa 12, que é um imenso mistério. Como tudo é mistério, mas a 12 é mesmo como se fosse o centro do mistério da salvação, do mistério da religação, do mistério do retorno à vida maior. O tal retorno à casa do Pai de que fala o Cristo, em nós. Então, vamos ver os níveis da casa 12. Por isso agora vocês percebem melhor quando eu digo o fundo da alma, a mónada desconectada. Porque numa primeira fase os planetas da 12 sofrem da desconexão da mónada, da desconexão da personalidade à mónada. Eles ainda não estão a conectar com a vida lá dentro, por isso é que eles estão sufocados, por isso é que eles procuram cá fora as respostas e depois não as encontram. Segundo nível da casa 12, o espaço do incomunicável. Tudo isto se passa dentro de nós, numa área onde ninguém chega. O eu profundo, onde ninguém entra. A nossa solidão, aquilo de que nós temos medo, que é chegar ali, àquela área onde não está ninguém. Agora, acontece uma coisa extraordinária. Estes são processos que, quando se fazem, fica à luz deles para toda a eternidade dentro de nós, penso eu. É que, na realidade, quando nós chegamos e nós ousamos baixar a uma área onde nada existe a que a gente se possa agarrar, isso é realmente a experiência da 12, acontece uma coisa absolutamente fantástica.
é que há uma coisa que ninguém nos pode tirar e que existe e que está lá sempre e que continua lá, que é a vida, que é o meu eu sou divino, está lá sempre. Por isso é que eu digo que à hora da morte as pessoas não têm que falar da morte às pessoas que vão morrer, têm que se falar da vida que está nelas e que ninguém lhes vai tirar. E essa vida, quando nós aceitamos despojar-nos da mãe, do irmão, do namorado, do dinheiro, e aquilo cai no fundo, não é quando nós resolvemos, é quando a vida nos tira, que a gente também não vai lá, não é? Mas quando a vida nos obriga a projetar nesses momentos terríveis em que nada nos dá nada, há uma coisa que ninguém nos tira, que é a vida em nós. E quando a gente percebe isso, uma vez que seja, a conexão à moda fica feita. E essa conexão é, de facto, a via da salvação, não há outra. E a casa 12 e a vibração de peixe é quando um peixe morre, o peixe que nada para o escorpião, o peixe que nada para o desejo, o peixe que nada para o instinto, o peixe que nada para a ilusão de poder, quando esse peixe morre. E o outro peixe mergulha no oceano de vida e de energia e de intemporalidade. E aí vem a paz, só aí vem a paz. A paz não é fácil. A paz é uma imensa conquista da alma. Da alma não, da personalidade, quando se entrega à alma. E depois a paz também não é... Eu agora instalo-me aqui nesta paz, não é assim. Eu vivo um momento de paz, eu automaticamente venho para a rua e tudo me vai testar para ver se eu aguento a paz ou não. E as pessoas vão me incomodar e vão me assustar e vão me injustiçar e vão-me isto e vão-me aquilo e vão-me... Para quê? Para ver se eu aguento aquela vibração que eu atingi. Agora, mesmo que eu não aguente, eu já a conheço. Isso é muito importante. Eu, nas terapias de regressão que eu faço, eu levo as pessoas a sentirem esse momento e a dizer-lhes agora, não se esqueçam mais que isso é verdade, que isso existe, que isso não é uma fantasia espiritual. E no dia em que a gente sente, de facto, a gente perde e depois volta lá. Pode sempre lá voltar. Essa é a sabedoria da Casa 12. Agora vou ver como é que é o terceiro nível da Casa 12. Portanto, o segundo nível é a nossa solidão, sentimentos de desajuste à vida. Portanto, toda essa área de vazio interior e de solidão também é a Casa 12, antes de nós nos entregarmos. Terceiro nível, onde o Moá se perde no self. Isto é uma imagem do Jung. Onde a mente inferior se rende à memória da alma. Religação à fonte da vida. Identificação com os arquétipos universais. Porque os arquétipos, a memória dos arquétipos é a alma que os tem. E quando eu me ligo à alma, eu começo a ter a sabedoria dos arquétipos, começo a captar as coisas todas. Conversão, misticismo, meditação, emoção de unidade interior. Portanto, este é como que a última resposta. Eu diria que a emoção de unidade interior é verdadeiramente a última resposta, ou a resposta a toda a viagem que o Zodíaco nos propõe, a toda a viagem que a vida nos propõe. É como que a meta a atingir. E depois vocês dizem, está bem, a unidade interior e depois acaba? Eu digo, não, depois começa a vida a sério sobre a Terra. Depois começa a grande responsabilidade e a grande alegria de estar vivo.